Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma das nossas aulas, dessa vez com uma aula expositiva. Nas nossas últimas aulas, nós tivemos uma introdução ao que foi, né, a um pouco de características gerais do pensamento do fascismo como um fenômeno psicológico, muito a partir do filme, né, que nós assistimos juntos, o A Onda, né, para introduzir essas discussões. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o crescimento do fascismo na Europa. Né? O que vai ser hoje, então? Hoje vai ser uma aula mais expositiva, como eu falei para vocês, e que ela está baseada principalmente em informações de principais eventos históricos. Então eu vou acabar falando para vocês aqui alguns fatos e datas assim mais importantes desse processo. Óbvio que sempre fica faltando muita coisa quando a gente fala desses temas, porque são temas que muitas vezes muitas pessoas têm bastante interesse, né, quando gostam de estudar história. Então talvez fique faltando alguma coisa, alguma curiosidade de alguém, mas acontece, daí qualquer coisa vocês me perguntam que eu tento esclarecer na medida do possível e se eu souber, é claro. Certo, gente? Outra coisinha importante, o que a gente vai fazer hoje, então, né? Além desses fatos e datas, é comentar um pouquinho sobre características gerais do que é esse fenômeno fascista, para complementar as discussões que a gente teve nas aulas passadas. Certo? Hoje a aula é assim, só áudio mesmo. Bom, primeiro, né, a primeira coisa que a gente precisa saber é sobre características gerais, né, que permitiram a ascensão histórica, né, do fascismo na Europa. Pessoal, é importante lembrar que as ciências humanas, e aqui especificamente a história, nós não conseguimos, enfim, né, descobrir os ingredientes exatos, digamos assim, né, uma coisa de causa e consequência no que vai resultar o fascismo na Europa ou no que vai resultar qualquer evento histórico. Né? Nós não podemos, por exemplo, criar um laboratório, né, como das ciências exatas e tentar, por exemplo, jogar lá características do antigo regime da França e ver se vai surgir uma Revolução Francesa exatamente do mesmo jeito. Então, o que a gente faz? A gente tenta especular a partir de algumas evidências históricas que nós tínhamos o que talvez tenha permitido o surgimento do fascismo na Europa, né? Algumas coisas que ajudaram a fortalecer a ascensão disso. E aí eu coloquei aqui 5 tópicos centrais, né? Talvez o mais importante deles seja esse primeiro ali, que diz crise de legitimidade das democracias liberais. O que são democracias liberais? Né? O modelo de democracia liberal é aquele que surge por influência das ideias do iluminismo e do liberalismo político. Né? Nas democracias liberais, geralmente, né, tu vai ter regimes presidenciais ou parlamentaristas, né, presidencialistas ou parlamentaristas, onde ocorrem eleições livres e democráticas, com o voto individual, com a igualdade perante as leis, com a liberdade de expressão, com a organização da sociedade em partidos políticos, né, que representam diferentes tendências políticas, e aí esses partidos, digamos assim, apresentam os seus pontos de vista, competem, né, pela preferência, digamos assim, do eleitorado, de modo a exercer um governo. Esse governo também, né, está baseado em características democráticas, né, do respeito à oposição, o chamado respeito aos três poderes, respeito à instituição, às instituições, perdão, entre outras coisas. Esse modelo de democracia liberal, ele começa a surgir lá com a independência dos Estados Unidos, com a Revolução Francesa, mas ele vai se tornando mais popular só meio que no finzinho já do século XIX, na virada para o século XX, certo? E aí, logo nesse começo do século XX, onde se tinha grande expectativa e otimismo, talvez, em relação a esse futuro, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, né, que foi um grande evento traumático para a história da humanidade, né, uma grande tragédia humana.
nós tivemos a Revolução Russa, que foi uma revolução de caráter socialista, né? Então estava, de certa forma, questionando ali as desigualdades e injustiças do capitalismo, né? E que também teve guerra envolvida, né? Vocês lembram, teve o período todo tanto das guerras de revolução como a própria guerra civil que acontece depois. Então, e aí chegando nos anos 1920, no final, nós vimos que nós temos também algo como a crise de 1929, que vai ser uma grande crise, né, do capitalismo, que muitas pessoas vão perder tudo que tem, né, que traz crise econômica, enfim. Dito isso, durante esse período nós também vamos ter muito descontentamento com esse modelo de democracia liberal, porque vão ser associados à ideia de desigualdade, à ideia de corrupção, à ideia de que, sei lá, partidos políticos são todos iguais, todos corruptos, etc. e tal, né? Por isso, eu acho importante a gente se ligar nisso também, né? Porque é normal, às vezes, a gente reclamar, né, de política, de partidos políticos, mas muitas vezes a gente acaba deixando isso virar uma coisa generalizada, assim, né? Tipo, política é tudo corrupção, não sei o quê, né? Tudo isso que tá aí é muito ruim, não sei o quê. Porque daí, geralmente, isso aí acaba abrindo espaço para teorias antidemocráticas, né? Teorias que não constroem, enfim, nada melhor, certo? Mas, enfim, essa crise, então, das democracias liberais fez com que surgissem cada vez mais alternativas a esse sistema, digamos assim. Uma alternativa era a do socialismo, que vinha principalmente a partir da União Soviética, se expandindo pelo leste europeu e já com a criação de diversos partidos e organizações socialistas, comunistas e organizações de trabalhadores na Europa e na América Latina, principalmente nessa época, certo? Para explicar esse primeiro ponto, vocês devem ter percebido que eu já expliquei o primeiro e o segundo juntos, né? As dificuldades do pós-guerra, dificuldades econômicas, somada à própria crise econômica da crise de 1929, certo? Bueno, outros dois pontos importantes da gente complementar é aquele ali que diz rápidas transformações sociais e culturais, né? O fascismo é um fenômeno histórico quando a gente estuda esse período, mas na aula passada nós já vimos que o fascismo também é um fenômeno psicológico, né? E um fenômeno da política que pode surgir em vários momentos históricos. Inclusive, a nossa aula, no momento, ela se reveste de uma importância maior, justamente porque nós temos visto nesse momento no mundo a ascensão de vários movimentos de extrema-direita ou movimentos de cara propriamente fascistas ao redor do globo, certo? Só acompanhar, né, as notícias, né, por exemplo, o crescimento da extrema-direita na Europa, né, também tem sido muito forte, certo? E é responsabilidade da aula de história, então, conscientizar, né, um pouco sobre isso, porque as aulas de história, né, em qualquer república democrática, elas têm a função de construir um consenso, né, de melhoria da democracia e de defesa da democracia. O ensino de história, né, o conhecimento histórico, ele sempre perde muito, ele se destrói completamente quando a democracia se destrói também, porque não tem pesquisa sem liberdade e conhecimento, sem liberdade. Enfim, por que está rápidas as transformações sociais e culturais? Lembrem que nas 3 primeiras décadas do século XX, né, principalmente na Europa, nós estamos vendo muitas transformações, por exemplo, de mulheres cada vez mais saindo para o mercado de trabalho, ocupando profissões que antes eram exclusividade dos homens. Tu tem o cinema agora popularizando, né, o começo de uma cultura jovem também, né? Então as músicas estão começando a tratar de temas, né, digamos, por exemplo, lá, músicas com temas mais sensuais, músicas que falam de amor, de curtir a vida, né? Tu tem o áudio, por exemplo, do jazz, de o começo de uma música popular tocando nos rádios, né? O cinema está mostrando romances, pessoas se beijando, saindo, dançando, né? Se divertindo. Todas essas transformações, entre várias outras que eu não tenho como mencionar tudo aqui,
elas vão propiciando um clima de que as coisas estão se transformando rápido demais. No nosso contexto atual, no século XXI, muitas pessoas também têm essa sensação de que as coisas estão se transformando cada vez mais rápido. É muito provável que vocês já tenham escutado algo parecido, sei lá, de alguém da família, de amigos, etc. E geralmente, quando essas rápidas transformações sociais e culturais vão acontecendo, é comum que alguns setores comecem a achar que essas transformações sociais são ameaçadoras, né? Quem já não ouviu, por exemplo, alguém com uma opinião meio preconceituosa, assim, do tipo, que hoje em dia, não sei o quê, sei lá, como se todos como se todos os movimentos atuais, enfim, sei lá, o movimento negro, a questão do direito das mulheres, como se tudo isso estivesse destruindo, né, os valores, a cultura, né? Ou ainda por exemplo, a questão dos direitos das pessoas LGBT, como se isso fosse invenção, né? Como se, sei lá, a identidade de gênero fosse uma coisa que estivessem querendo enfiar água lá abaixo, né? Entre outras coisas. Enfim, cenário de rápidas transformações sociais e culturais. É normal que surjam reações quanto a isso e uma vontade de querer fazer com que as coisas voltem a ser como eram antes e que os valores estariam completamente corrompidos, né, nessa nova sociedade tomada, sei lá, pela crise, pela corrupção, pela incompetência, certo? É importante a gente frisar então, só para encerrar essa parte, né, que nessa época, na Europa, vigorava um forte senso comum racista, antissemita e cientificista. Como assim, professor? O senso comum racista é importante a gente mencionar porque quando se estuda o fascismo e o nazismo, tende-se a colocar muito na conta dos líderes, né? Como se fossem líderes manipuladores das massas, grandes cérebros, né? Que coordenavam essa população. E muito das vendas, né? De materiais, assim, de revistas e filmes, né? O que vende mais, muitas vezes, é isso. Tanto que se vocês forem, por exemplo, comprar uma revista de história ou um livro de história numa livraria, vocês vão ver que geralmente na seção ali de história tem muita coisa tipo, sei lá, ah, os aviadores de Hitler, a secretária de Hitler, o braço direito de Hitler, não sei o que. Essas coisas vendem bastante, só que elas dão uma ideia, né, digamos assim, de uma grande mente má e manipuladora que, né, manipulou uma nação inteira, quando na verdade não era isso. Ou seja, as ideias manifestadas por Hitler, por exemplo, elas eram amplamente, né, aceitas pela grande maioria da população europeia, ou seja, a ideia de uma superioridade branca, a ideia de que existe uma hierarquia entre as raças, né, o chamado darwinismo social, isso tudo era muito dado assim, né, para a maioria da população menos instruída. Assim como o antissemitismo. Né? O antissemitismo, então, seria o preconceito, né, a aversão aos judeus, aos povos e aos povos semitas, né, como um todo. Então, a gente sabe que a história do antissemitismo, a história do preconceito contra os judeus, ela é muito antiga, ela vem desde o final, né, da história antiga, perpassa toda a Idade Média, a Idade Moderna, o século XIX, né, foi extremamente antissemita também, com teorias nesse sentido. Então era só, digamos assim, mais um passo, né, mais um degrau na escalada de uma coisa que já era meio que senso comum, certo? E um último ponto, que talvez hoje em dia nós estejamos passando por um fenômeno contrário, é o chamado cientificismo. Né? O que é o cientificismo? Nós sabemos que a ciência ela é muito importante, né, para a nossa vida, para avanços em diversas áreas, certo? A nossa aula aqui teria sido impossível sem ciência, né, que me permitiu, por exemplo, ter a ferramenta aqui para gravar a aula, né, as tecnologias para mandar para vocês. Então, a ciência ela é fundamental para a vida humana. Entretanto, o discurso sobre a ciência já foi revestido de várias formas historicamente. E no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX,
estava muito comum essa crença de que a ciência viria para resolver todos os problemas da humanidade. E mais, de que a ciência viria, por exemplo, para superar a filosofia ou a discussão política, né? A ciência parecia que ela ia botar um ponto final em todas essas coisas como um discurso superior a todos os outros. Essa crença, né, ingênua e total, né, completa na ciência, muitas vezes servia para mascarar preconceitos e opiniões que eram, sim, políticas ideológicas, porque é uma tentação, muitas vezes, né, de qualquer discurso político ideológico se colocar como científico e dizer, né, não, essas decisões são simplesmente técnicas, é o correto, é a verdade, né? Isso é fato, né? Com certeza vocês já devem ter visto alguém numa discussão de argumentos políticos, ideológicos, mencionar, tipo, não sei o que, isso é fato, né? E aí tu vai ver, tipo, não é um fato que a pessoa falou, o que a pessoa falou é uma consideração, uma opinião dela, um argumento dela, mas não é um fato, né? Enfim, né? Eu estou querendo dizer isso para vocês que essa crença na ciência se misturava com teorias pretensamente e falsamente científicas, que a gente vai ver bastante, principalmente no nazismo alemão, certo? Um pouquinho adiante, nessa tela, nós temos algumas características gerais do fascismo como um fenômeno psicológico, passível de surgir em várias sociedades e em várias épocas históricas. Quer dizer, quando eu digo várias épocas históricas, eu digo principalmente já do século XX para cá, né? Porque o fascismo ele surge dentro de uma sociedade, a princípio, democrática, né? E ele acabou surgindo de diferentes formas em várias ocasiões. Aqui nós temos algumas características do pensamento e do modo de agir do fascismo, tanto né, do pensamento, digamos assim, do seguidor do fascismo, quanto da liderança política, né, do fascismo. Eu não vou explicar aqui tudo de novo, porque isso foi privilégio de quem estava presente na nossa última aula, certo? Na nossa última aula a gente comentou um pouquinho cada um desses pontos. Então, se tu não conseguiu assistir a aula passada, pega com algum colega, né, troca uma ideia para conseguir pegar essas informações todas direitinho, beleza? Bueno, vou passar aqui um pouquinho e aí agora a gente vai entrar em algumas informações históricas relevantes sobre o surgimento do fascismo, a começar pelo movimento que dá nome propriamente ao fenômeno, né, ao fascismo, que foi o caso da Itália, como a gente vai ver, certo? Ali representado na direita nós temos imagens do líder fascista, né, Benito Mussolini, e de um desfile, né, dos chamados camisas negras, né, que eram os partidários políticos oficiais do fascismo e que também eram uma espécie de grupo paramilitar. Lembrando que paramilitar significa, né, um grupo que tem características militares, que muitas vezes vai, sei lá, andar armado e ter ações militares, mas não é o exército propriamente dito, ou seja, uma organização clandestina que corre por fora. Né? É uma espécie de partido político armado, certo? Bom, na Itália nós vivíamos um intenso cenário de insatisfação no período pós-guerra, tanto porque a Itália esperava conseguir mais com a sua participação na Primeira Guerra Mundial. Quem lembra, a Itália muda de lado, né, durante o conflito e esperava com isso, né, lá no Tratado de Versalhes, com o fim da Primeira Guerra Mundial, ser melhor recompensada, né, e isso não acontece. A Itália sai desse contexto, né, numa crise econômica, certo? E a Itália também vai passar depois pela crise de 1929, né, que vai afetar um pouco isso. Mas a gente vai ver que a ascensão do fascismo na Itália é antes ainda da crise de 1929. Nesse contexto, começam a surgir muitas denúncias, né, de corrupção na política, né? E aí começa a se formar um discurso de que a democracia não é capaz de corrigir as coisas. A democracia
ela seria fraca, ela seria lenta, ela seria dominada por corruptos e interesses obscuros, certo? É importante a gente se ligar que o fascismo ele geralmente faz uma confusão, digamos assim, ideológica, porque ele vai colocar como os inimigos da nação, ao mesmo tempo, o que ele chama de elite, né? E aí essa elite fica algo muito confuso, ou seja, seria a elite política, a elite econômica internacional, né? Ou seja, tipo banqueiros internacionais, acionistas internacionais, mas ao mesmo tempo ele trata de tudo isso misturado, por exemplo, com acusações daí ao comunismo, né? E aí vai colocar, enfim, como se fossem quase agentes que conspiram juntos contra a grandeza da nação, né? Ou seja, a elite política e econômica, os órgãos internacionais conspiram junto, né, com comunistas e outros inimigos da nação contra o nosso progresso, certo? Nesse sentido, nós temos o aumento na Itália de organizações propriamente de trabalhadores, né, de sindicatos, coisas assim, e também de organizações de partidos de esquerda e até mesmo partidos comunistas e socialistas propriamente ditos. Né? Isso está se espalhando por causa da influência, né, do socialismo soviético, vocês estão já bem ligados nisso. Ao mesmo tempo, também surgem organizações políticas que começam, né, a criticar esse modelo democrático e começam a defender, né, posições mais nacionalistas autoritárias, como está escrito ali no segundo tópico, certo? Em 1921 é formado o Partido Nacional Fascista, certo? Esse partido, né, principalmente o nome ali, fascista, ele vem, né, de uma expressão pelo qual ficou conhecido esse movimento antes de ser partido, que era o Fate de Combatimento, né? Isso, né, essa expressão, o Fate ali tem a ver com o feixe, que seria tipo tem a ver com um símbolo que vem desde a Roma antiga, que são vários ramos de trigo, se eu não me engano, amarrados, né, por um laço, por um cordão, por uma cinta, né, e traz aquela ideia, digamos assim, de que individualmente, né, somos fracos ou frágeis, mas que, né, juntos somos mais fortes, digamos assim. Esse era um símbolo da República Romana e que estava sendo recuperado agora pelo Benito Mussolini. Ou seja, que era uma das principais, que era a principal liderança já do Partido Nacional Fascista. Percebam que o discurso do Mussolini ele vai ser muito de retomar a grandeza, né, que a Itália já teve no passado, né? Ou seja, retomar, inclusive recuperando símbolos do Império Romano. Olha só, né, como é importante essa coisa dos usos da história, né, e dos usos ideológicos da história. Diversos pontos de vista políticos diferentes recorrem ao passado e a figuras desse passado para tentar justificar as suas ações no presente. E mais, se tem essa ideia de um passado glorioso, romântico, que foi perdido e que precisa ser recuperado, né, por via da força, força que eu digo força física mesmo, violência e nacionalismo exacerbado, certo? O Partido Nacional Fascista ele começa a investir, né, na ideia de que esses inimigos são inimigos mortais, ou seja, não é possível diálogo. E uma das características do fascismo é sempre essa de tentar colocar assim todos os partidários políticos de ideologias diferentes como, digamos assim, ameaças terríveis com as quais não se deve nem dialogar, né? Com as quais se deve apenas, sei lá, rir ou combater violentamente mesmo. Porque você sabe, né, o que se tu permite muito o diálogo e o livre debate de ideias, bom, isso daí não é fascismo, daí o fascismo começa a se dissolver. Então o fascismo geralmente tem uma intolerância com isso e vai tentar sempre fugir dessa coisa do diálogo, do debate e da livre exposição de ideias respeitosa entre partes, certo?
Então, a partir daí, quando o Partido Nacional Fascista ele surge, ele começa rapidamente a ficar famoso, né, por algumas das suas ações violentas, né, e tortura e assassinato de opositores. Sim, gente, né, essa organização ela nasce, ela começa a pregar que tudo isso é necessário e os membros, né, do Partido Fascista começam a invadir jornais, por exemplo, e a agredir e fazer tortura mesmo física em jornalistas, né, e colunistas que eles acreditavam que não eram, que não tinham, né, as opiniões que eles defendiam, se invadiam, né, sindicatos, né, também se torturavam lideranças políticas opositoras. Isso tudo acontecia, né? A forma mais comum era o espancamento, os afogamentos, né, com a pessoa, enfim, amarrada, e um negócio super sinistro que é fazer a pessoa engolir forçadamente altas quantidades de óleo de rícino. Quem não sabe, pesquisa aí um pouco o que é isso, né? Uh, enfim, é uma coisa bem ruim. Uh, Aí, ao mesmo tempo em que essas coisas estão acontecendo, é importante vocês se ligarem que existe um forte discurso de que, olha, não é tudo isso. E aí também tu tem uma sociedade que começa a ficar polarizada e não acreditando muito no debate democrático. Então vai dizendo, fizeram isso, mas foi com fulano de tal, né? Fulano de tal talvez merecesse. Mas não fizeram com fulano, não sei o que, não fizeram comigo, né? Esses dias, essa semana eu tô assistindo, por exemplo, um anime, tá ligado? Que é o Ajin, tem na Netflix. E aí tem a história de um grupo da população que eles são diferentes dos outros, né? E que eles sofrem, são uma minoria, né? E que eles sofrem uma série de violências, né? Pelo Estado, né? E aí o anime traz uma questão muito forte que é tipo o que a maioria da população não liga porque não é dela, né, que está se falando. E aí traz essa coisa, né, o quanto que a humanidade é capaz de sentir dores e aderir a causas que não são suas. Então, enquanto não é comigo, enquanto é com o líder do sindicato tal lá, que eu, sei lá, não faço parte, enquanto é com aquele jornalista que, sei lá, eu não ligo para ele, né, o que faz eu me importar com isso tudo? O fato é que as pessoas não vão se importando, né? Vão achando que isso não é nada demais, ou vão pensando, a Itália está muito cheia de problemas e vocês querem falar logo do Mussolini, né? Tem coisas muito importantes mais para a gente se preocupar, né? Ele é um cara que talvez esteja acreditando na transformação do jeito dele e por aí vai. Um próximo ponto é um pouco de como reagiram, né, no país a burguesia enquanto classe social. O que seria essa burguesia, né, a gente traduzindo em termos? Seria, por exemplo, os grandes industriais, os grandes empresários. Estou falando aqui dos grupos mais, digamos assim, poderosos economicamente do país, assim como de partidos políticos mais conservadores. O que se tem é um apoio às vezes maior, às vezes mais restrito, e inclusive um financiamento do Partido Nacional Fascista. Não quer dizer que toda essa galera tinha uma adesão às ideias dele, né? Mas vão pensar assim, no momento é um mal necessário, porque, sei lá, tem que combater esse avanço aí, né, de sindicatos e coisa e tal, né? Então é um mal necessário, digamos assim, é a escolha do menos pior, né? Se pensava e se dizia, certo? Então, se tem essa adesão, isso tudo é muito bem documentado já historicamente também, certo? Próximo pontinho, nós temos ali um fato histórico, né, importante de mencionar, que foi no dia 27 de outubro de 1922. Nesse contexto, onde o fascismo já estava se tornando muito famoso e estava adquirindo já grande popularidade, uma popularidade que rivalizava, né, com a própria autoridade do governo, ou seja, já tinha mais jovens, sei lá, se manifestando pró Mussolini, pró-fascismo e tentando adentrar, né, no grupo dos chamados camisas negras, do que propriamente, enfim, né, envolvidos com a autoridade do Estado e do governo.
Dito isso, nesse dia 27 de outubro acontece a chamada Marcha sobre Roma. Ela foi convocada por Mussolini e ela foi pensada como sendo uma demonstração de força perante os inimigos políticos, né? A Marcha sobre Roma, então, os camisas negras, né, marcharam, né, armados e como uma demonstração de força do poderio que estava à disposição de Benito Mussolini. A ideia era dizer que daqui para frente, né, não haveria mais um debate político, né, seria uma questão de força e de violência. Né? Embora a gente diga, né, a política do fascismo, não sei o quê, né, tem muitos historiadores e outros pensadores, cientistas políticos que falam que o fascismo ele é caracterizado justamente pela morte da política, ou seja, né, o fascismo seria contra a política, apolítico. Por quê? Porque política pressupõe o debate de ideias, de argumento. Lembra lá aquela coisa dos gregos, né? É a livre discussão sobre o que é melhor para a polis, né? E o fascismo, se vocês forem ver, ele vem justamente para tentar dizer que nada disso serve e que deve se tomar o poder de fato pela força e que deve, né, promover essa eliminação do contraditório, certo? Até que, só para lembrar vocês, nessa época a, a Itália era uma monarquia, mas não era nada como uma monarquia, sei lá, absolutista, né? Ela era uma monarquia já com uma cara muito mais liberal, democrática, né? Com presença de um parlamento, de partidos políticos, etc. E aonde o rei tinha pouca influência e expressão. Né? Então, o rei Vítor Emanuel III, ele, após essa demonstração de poder, né, ele se sente pressionado, porque Mussolini está dando esse recado também para o governo, né? Ele está ameaçando o Estado, né, de talvez fazer uma revolução, né, digamos assim, e tomar o poder do Estado. Então, o rei Vítor Emanuel III, vendo essa popularidade, né, centrada na figura do Mussolini, e o fenômeno do fascismo sempre tem que ter um líder, né, gozando de grande popularidade, ele convida Mussolini, então, para governar. Tipo, vem cá, não, chega aí, vamos governar então junto, né? Chega mais, certo? É importante lembrar que o fascismo italiano ele vai ter, né, uma ideia muito grande de controle sobre a sociedade, né? Embora faça bastante sentido nós dizermos que o fascismo ele é um fenômeno profundamente capitalista, né? Ou seja, o fascismo defende o capitalismo, né, em seu estado mais puro, digamos assim, ele também vai defender um grande papel do Estado, ou seja, é o Estado que tem que disciplinar, controlar, policiar essa sociedade, né, para esse desenvolvimento econômico, para esse desenvolvimento social. Por isso que muita gente até faz confusão, né? E aí vai colocar ali, vai pensar que, sei lá, o fascismo e o comunismo são as mesmas coisas. E não são. A gente tem comunismos, né, autoritários, sem dúvida, né, mas o fenômeno do fascismo é diferente do fenômeno do comunismo. Né? Talvez aí, principalmente por algumas características gerais e pelo próprio sistema econômico, né, que está sendo defendido. Então, Mussolini ficou muito famoso, né, por essa expressão que está aqui resumida para nós, né, onde ele vai dizer: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Aqui eu coloquei entre parênteses a que especificamente ele estava se referindo, né? Principalmente na esfera do cotidiano, de como é que tem que ser, né, a vida das pessoas, né? Na cultura, ou seja, vai se dizer que a cultura nacional, o cinema, a música, os artistas em geral, tudo isso, né, está corrompido, né, perdeu os seus valores e precisa agora ser utilizado, né, a serviço dessa reconstrução da grandeza nacional e a serviço do partido que estaria então no poder. E trabalho. Né? Trabalho aqui é um ponto importante, porque existe o governo fascista ele tem uma ideia de que o Estado, né, ele é regulador das relações de trabalho. Isso não vai ser uma característica só do fascismo. Né? A ideia de que o Estado regula juiz, árbitro,
das relações, por exemplo, entre patrão e empregado e outros conflitos sociais, vai estar presente em sociedades democráticas também. Como, por exemplo, vocês bem estudaram, né, a realidade do que nasce a partir do New Deal, com o keynesianismo, né, e com o chamado estado de bem-estar social, né, que inaugura as chamadas leis trabalhistas. Né? Tu tem essa ideia, então, de o Estado vai ali, né, criar, por exemplo, a justiça do trabalho, etc., e mecanismos para intermediar esse conflito, certo? Uh, isso, em muitos países, vai chegar a ser uma conquista na época, né? Porque muitos trabalhadores não tinham direitos nenhuns, né? E tinham que ficar ali apenas à mercê, né? Digamos assim, do que fosse proposto, por mais ruim que fosse. Então, em muitos lugares, né? A regulamentação das relações de trabalho foi um ganho social para os trabalhadores. Entretanto, aqui no caso do fascismo, né, se tem essa ideia de que, por exemplo, vamos imaginar assim, os operários fabris todos têm que se organizar, por exemplo, em um único sindicato. E todos os patrões têm que se organizar em um único sindicato. Esse sindicato só existe com a autorização, né, e se for controlado de alguma forma pelo governo fascista. Estão entendendo? Então, por exemplo, os trabalhadores só vão poder negociar, né, reivindicar seu salário, seja lá o que for ali, né, através de um sindicato que é controlado pelo governo. Da mesma forma, também os patrões só vão poder se expressar ali, né, por um sindicato que também é controlado pelo governo. Estou resumindo aqui bastante, mas para vocês terem uma ideia desse controle aí muito rígido que se tinha sobre o mundo do trabalho também, certo? Aí, gente, nós temos em 1929, né, um tratado importante que vai acabar representando um grande salto para o fascismo ainda mais na Itália. Esse fascismo que já está, né, tomando o poder cada vez mais, e cada vez mais, né, a Mussolini é essa grande liderança, né, da Itália, vai ter um reforço a mais no chamado Tratado de São João, né, Latrão, mas aparece como São João de Latrão também, que foi um acordo feito entre o governo, né, entre principalmente a ação muito direta de Mussolini mesmo, e a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Era uma reivindicação muito antiga da Igreja Católica ter o seu próprio território autônomo. Lembrem, né, que a Igreja Católica tinha muito poder e influência no passado. E nesse momento ela vivia dentro de um Estado-nação, né, a Itália, mas sem ter autonomia, sem ter controle sobre nenhum território. Se alguém quiser pesquisar mais, né, o que eu estou contando para vocês agora é sobre a história da criação do Vaticano, que hoje, né, é um país autônomo, né, bem pequenininho, que fica dentro da Itália, certo? Por esse tratado, então, o governo se compromete em conceder a autonomia desse território, né, então, ou seja, fornece o que a Igreja Católica estava pedindo, e a Igreja Católica passa a representar um importante ponto de apoio, né, também ao governo fascista, o que sem dúvida na época, né, porque era como era a religião majoritária, né, até hoje na Itália, não representava pouca coisa, certo, gente? Bueno, percebi aqui que estou em torno de 38 minutos, né? Eu vou passar aqui para o nosso próximo ponto e aí daqui a pouquinho a gente já termina, certo? Algumas características do caso alemão, né? Não sei se vai dar tempo de falar tudo, qualquer coisa talvez passe um pouquinho do nosso tempo de aula, acho que não. Lembrem lá do Tratado de Versalhes, em 1919, né? O Tratado de Versalhes, ele desculpem a pausa, é que me deu muita vontade de espirrar e eu tive que pausar o vídeo. Né? Então, voltando aqui, retomando, o Tratado de Versalhes, né, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, vocês devem ter visto, né, imagine,
né, que ele foi considerado muito humilhante, né, perante os alemães. Isso vocês devem ter visto também já um pouco no ensino fundamental. Né? Isso foram, né, impostas diversas sanções econômicas e militares, né, a esses países, e isso geralmente é considerado como um dos fatores de ascensão do nazismo. Embora isso tenha servido ali no caso da Alemanha, é bom a gente considerar, né, porque a Alemanha não foi o único país do mundo que já sofreu, digamos assim, tratados internacionais injustos, né, ou violência e, sei lá, exploração, digamos assim, por parte de outros países. E não foi em todo o país que sofreu essa injustiça que surgiu um fenômeno como o nazismo. Né? Então, isso não é, digamos assim, uma licença, mas é um dos fatores que os historiadores costumam mencionar como sendo algo ali, né, que reforça esse nacionalismo alemão e principalmente esse revanchismo, né, a rivalidade entre os nacionalismos, né, e essa ideia da busca de revanche. Galera, um dos fenômenos mais recorrentes da história moderna é que nenhum governo resiste a uma guerra perdida. Né? Lembra que a gente comentou isso até na aula de Revolução Russa, se eu não me engano, né? Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, tu tem a queda do então Império Alemão e a Alemanha passa a ser uma república democrática, né, de inspiração liberal, né, parlamentarista, que ficou conhecida como a República de Weimar, beleza? Isso a partir de 1918. Ao mesmo tempo, é importante lembrar, né, vocês se ligarem aqui, que um fenômeno muito parecido com a Itália está acontecendo aqui. Então, coloquei ali aumento de organizações de trabalhadores e organizações de esquerda e algumas propriamente socialistas, comunistas mesmo. Talvez a mais famosa desse período era a chamada Liga Espartaquista. Né? Esse nome não tem a ver com, sei lá, uma ideia de retomada de Esparta, né? Na política, não é daí que veio o nome espartaquista, e sim, né, do escravo romano, né, que liderou, digamos assim, uma rebelião de escravos, né, dentro do Império Romano, que foi o Espartacus. Não sei se vocês já ouviram falar da história dele. Então, essa liga, né, tinha inspiração, né, digamos assim, nessa coisa da revolta dos oprimidos, né, promovida por Espartacus. Olha só de novo que a gente está falando, né, dos usos da história, né, que a gente comentou antes, usos diferentes da história. Na Liga Espartaquista, ela tinha liderança principalmente da Rosa Luxemburgo, né, que vai ser talvez a primeira grande liderança assim, mulher, né, política na Alemanha, ter maior expressão e destaque, e o Karl Liebknecht. Né, uma curiosidade, vocês conhecem o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo? Não sei se conhecem, mas o Vanderlei Luxemburgo tem esse nome em homenagem à Rosa Luxemburgo. Né? Luxemburgo não é o sobrenome dele, é porque os pais dele, então agora não sei se é o pai ou a mãe, não lembro da história direito, curtia muito a Rosa Luxemburgo e aí botaram o nome dele de Vanderlei Luxemburgo. Então é tipo Vanderlei Luxemburgo, sobrenome, tarará, sobrenome, tarará. Tá aí, né? Informação inútil para vocês. Bueno, os anos 1920, né, vai ser o período de expansão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era o chamado, né, o partido o nazi, né? A expressão nazi vem da junção ali do termo nacional socialista. Esse partido ele é fundado em 1919. Aqui nós temos um outro ponto super importante de entender que acontece. Quem, sei lá, não estudou muito história, só olha esse nome, né, diz, olha ali, mas sei lá, Partido Socialista. Então, o nazismo era um partido, sei lá, comunista, socialista, seja lá o que for. Só que não, né? Para explicar isso, a gente precisa fazer primeiro um recuo histórico na ideia do nome socialismo, né? Socialismo é um termo que ele é utilizado de forma um pouco mais recorrente, desde pelo menos lá o século XV, XVI, já tem as primeiras menções desse nome. E socialismo, como o próprio nome diz, significa, sei lá, uma preocupação maior com o social,
né? Ou seja, com a sociedade. Vamos pensar no conjunto da sociedade em primeiro lugar. Então, por exemplo, tu tinha muitas revoltas de camponeses que questionavam a desigualdade no acesso à terra na Europa, na época da Reforma Protestante, estão ligados, né? Reforma Protestante, lá na época que estava surgindo, por exemplo, o luteranismo, né? Que usavam o termo socialismo, né? Temos que pensar mais, né, em ideias socialistas, digamos assim, mas nesse sentido de pensar no conjunto, né? Pensar em todos, certo? Dessa forma assim bem vaga mesmo. No século XIX, nós temos o surgimento de um tipo de socialismo específico, que são as ideias socialistas mais identificadas com o comunismo, com a ideia de luta de classes, de revolução dos trabalhadores, com a ideia de fim do capitalismo e das desigualdades sociais, que é o chamado socialismo marxista, e que vai estar influenciando principalmente, né, a União Soviética e vários partidos pelo mundo, partidos e organizações sociais variadas. Entretanto, como eu falei para vocês, no começo do século XX, esses partidos de esquerda, socialistas mesmo, né, eles começam a ganhar grande popularidade. E aí o termo socialista começa a entrar muito no vocabulário político. E aí todo mundo começa, de alguma forma, a usar o termo socialista, porque isso representava talvez ali um ganho de popularidade, um ganho de adesão. Ainda que diversos partidos, sei lá, de direita, de centro, de esquerda, mais liberal, mais conservador, mais seja lá o que for, né, não tivessem ideias necessariamente ligadas, né, com a ideia do socialismo comunista, né, se usava o termo socialista. Era algo popular, né, e representava preocupação com a sociedade, preocupação com o social, preocupação com esse todo. Então, se algum dia alguém quiser fazer uma pesquisa mais a fundo sobre isso, vai ver que surgem dezenas, centenas de partidos de todos os espectros políticos que usavam o termo socialista. A partir disso, o Partido Nacional Socialista, né, vai ter aquele hífen ali, às vezes aparece sem o hífen, mas na maioria das vezes aparece com esse hífen entre o nacional e o socialista, traz essa ideia diferente, né, que é a ideia do chamado nacional-socialismo, que é o quê? Essa ideia da ideia de nação à frente da sociedade, ou seja, esse governo central, esses valores, esses símbolos da nação comandando a sociedade, certo? E aí tem inclusive até, né, dos trabalhadores alemães, né, para vocês verem nessa coisa que tinha que ter, né, essa adesão popular, beleza? Nós vamos ter aí o começo, né, do destaque do Adolf Hitler durante os anos 20, né? Adolf Hitler que vai escrever durante o tempo em que esteve preso, né, por causa de atentados promovidos, né, o Adolf Hitler ele vai ser preso, e aí durante seu tempo de prisão ele escreve, né, uma obra, o Mein Kampf, o Minha Luta em português, que aonde ele iria narrar, digamos assim, né, os pontos que ele defende, né, é ali que estão os princípios básicos do nazismo, né, chamado do nacional-socialismo. E ali estão coisas como, por exemplo, a superioridade dos arianos, o enfrentamento, né, de todas essas coisas que corrompem a sociedade, e aí ele vai colocar na mesma caixinha, sei lá, liberais, comunistas, judeus, homossexuais, ciganos, como todos sendo, né, conspiradores contra a grandeza alemã, né, e vai defender a criação do chamado Terceiro Reich, né, que seria o terceiro grande império, né, terceiro grande reino a terceira grande Alemanha, sendo que o primeiro era o Sacro Império Romano Germânico, que existiu durante a Idade Média. O segundo seria o Império Alemão, formado ali a partir de 1870 com o Otto von Bismarck e que durou até 1918 com a República de Weimar, né, que está escrito logo ali em cima. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, o Partido Nazista, ele vai ter uma atuação também das chamadas tropas de assalto, conhecidas como SA, que vão ser um grupo paramilitar que vai promover ações violentas na Alemanha
a exemplo do que vinha acontecendo na Itália. Então, tudo aquilo, né, do cenário que eu falei para vocês que valia para a Itália, vale aqui um pouco para a Alemanha também, como ali setores, né, da burguesia e do conservadorismo, representando esse apoio e financiamento ao nazismo de diversas formas diferentes. Até que uh, essa pressão social, né, faz com que em 1933 o presidente Hindenburg, né, então ele nomeia Hitler como primeiro-ministro. A Alemanha era uma república parlamentarista, onde se tinha o presidente, mas ele não tinha tantos poderes concentrados nas suas mãos, né, ele dividia esse poder com o líder do parlamento, com o primeiro-ministro, certo? Ainda em 1933, né, como um fenômeno muito ligado a essa nomeação do Hitler como primeiro-ministro, nós temos um outro episódio importante que foi o chamado incêndio, né, ao Reichstag, né? Não é hashtag, né? É o hashtag. É quase a mesma coisa, né? Hashtag, 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 hashtag. Enfim, né, o parlamento alemão. Né? Esse incêndio, gente, do parlamento, ele vai ser propagandeado, né, como sendo um ataque, digamos assim, de comunistas, né, ao parlamento, mas ficou evidente já que foi uma conspiração nazista, né, que botou fogo no parlamento para poder criar esse clima de caos. É uma característica em vários momentos históricos que nós tivemos, né, a ascensão de governos fascistas, a prática de, digamos, de sei lá eu como é que eu digo isso, de acidentes, atentados, atos de terrorismo, digamos assim, com vistas, né, para poder fortalecer a opinião pública em torno dos ideais, né, da liderança fascista. Ou seja, olha só aí como estão conspirando contra a gente. Né? E no geral é algo forjado. Certo, gente? Estamos então com 51 minutos de aula. Na nossa próxima aula, eu vou falar para vocês sobre mais um pouquinho do caso alemão, né, com a evolução da perseguição, por exemplo, a minorias étnicas. A gente vai comentar um pouquinho sobre a Guerra Civil Espanhola e talvez, se der, um pouco já sobre a Segunda Guerra Mundial. Certo? A aula de hoje era assim mesmo, né, com mais texto, informações históricas e algumas considerações para a gente pensar junto. A tarefa de vocês era ter copiado essas informações, feito anotações que fossem úteis para vocês, e é isso. Né? A gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo. Espero que tenham gostado, aprendido alguma coisa, certo? Que tenha sido útil. Um abraço.